Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje, dando continuidade ao estudo do período composto na sintaxe, vamos falar sobre orações subordinadas substantivas. Lembrando que aqui é apenas um slide mostrando o que é o período composto, como acontece, como ele é composto por coordenação ou por subordinação. Isso a gente já viu em outras aulas. Nós também já falamos sobre os tipos de orações subordinadas, que nós temos as orações subordinadas substantivas, que nós vamos estudar hoje, que são de 6 tipos. Nós temos as orações subordinadas adjetivas, que nós já estudamos, são as explicativas e as restritivas. E nós temos as orações subordinadas adverbiais, que são de 9 tipos, lembrando que elas são introduzidas por conjunções subordinativas, ok? As orações subordinadas substantivas são orações que desempenham função de um substantivo, ok? Quando elas estiverem numa oração desenvolvidas, elas vão ser, quando a oração estiver desenvolvida, melhor dizendo, ela vai ser introduzida por uma conjunção subordinativa integrante, que ou se, tá? Qual é a divisão? Elas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. Nossa, mas esses são os nomes dos termos integrantes de uma oração. Isso mesmo. Porque esse tipo de oração vai trazer para a gente um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, tá? Um complemento nominal, um predicativo do sujeito ou um aposto. Exatamente isso. Já tem vídeo no canal sobre isso, então passa lá, dá uma olhada se você não lembra dos termos, de como eles funcionam, olha essa aula e depois volta para esse vídeo para poder fazer um agregado de conhecimento, ok? Bom, orações subordinadas substantivas subjetivas desempenham a função de um sujeito, também chamado de sujeito oracional. São introduzidas por uma conjunção integrante. Eu não vou ficar repetindo que são introduzidas por uma conjunção integrante, porque todas são, tá? Então vamos ver aqui. É necessário que você chegue em casa antes das 11. Que você chegue em casa antes das 11 é necessário. Isso aqui é o nosso sujeito. Isso aqui é o nosso sujeito. Eu poderia falar, isso é necessário. Isso é necessário. E esse isso substituiria que você chegue em casa antes das 11. Então, que você chegue em casa antes das 11 é necessário. Tudo bem? Para facilitar, você pode inverter a ordem. Que você chegue em casa antes das 11 é necessário. E preste atenção, não coloque, se você fizer essa mudança aqui, não coloque uma vírgula depois de noite, tá? Você não vai separar o seu sujeito do seu verbo por vírgulas, ok? Que você chegue em casa antes das 11 é necessário, sem vírgula, sem nada. Nossa, mas é muito grande, não há problema, tá? Não há problema. É conveniente que você se dedique aos estudos. Que você se dedique aos estudos é conveniente. Ou seja, tudo isso aqui é o nosso sujeito. Mas vai ter só o nome de sujeito? Não, vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Que traz a ideia de um sujeito. Fica mais fácil quando você troca todo esse termo por um elemento. Pode ser X, pode ser Y, pode ser isso, tá? Pode ser amor, pode ser o seu nome, só para você entender ali a frase. É conveniente X. X é conveniente. Isso é conveniente. Y é conveniente. É conveniente que você se dedique aos estudos. Que você se dedique aos estudos é o sujeito da sua oração, ok? Objetiva direta. Objetiva direta desempenha a função de um objeto direto, também chamado de objeto direto oracional. E a gente viu isso também na aula de objeto direto, tá? Então, vejamos, os alunos disseram algo. Os alunos disseram o quê? Que estavam satisfeitos com o conteúdo. Então, isso aqui é o nosso objeto direto, que vai completar o sentido do verbo dizer. Só que ele é um objeto direto oracional. Então, qual é o nome da oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Próximo. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas.
São orações que desempenham a função de um objeto indireto, também chamado de objeto indireto oracional. Vejamos o exemplo. Os professores precisam de que seus alunos estejam atentos, de que seus alunos estejam atentos. Os professores precisam de férias, os professores precisam de dinheiro, os professores precisam disso, de que seus alunos estejam atentos aos conteúdos postados. Então, tudo isso aqui é o nosso objeto indireto oracional ou a nossa oração subordinada ao substantivo objetivo indireto. Perceba que o sujeito do verbo precisar, professores, tá? Professores. E aqui, quando eu tenho estejam atentos, eu tenho um outro sujeito. Aqui é uma outra oração, tá? Seria alunos, tá? Alunos, tá? Alunos, tá? Tudo bem? Percebam que uma oração... Eu tenho uma oração que se subordina a uma oração principal. Então, aqui, os professores precisam, é a nossa oração principal. E aqui é a nossa oração subordinada. Eu posso fazer uma análise sintática dentro dessa oração principal e eu posso fazer uma análise sintática dentro da oração subordinada. Então, quando eu tenho essa análise um pouco mais minuciosa, eu percebo que eu tenho um sujeito para um verbo e um sujeito para outro verbo, tá? Não vai pensar que está tudo ligado a um sujeito só. Não, cada oração tem seu sujeito, cada oração tem seu verbo, ok? Só que essa oração completa o sentido, ela se subordina a essa oração aqui, tudo bem? Vamos lá. Minhas irmãs gostavam de que estivéssemos reunidos. Vamos aqui. Minhas irmãs gostavam, minha oração principal. Quem gostava? Minhas irmãs. Então, minhas irmãs é o sujeito. De que estivéssemos reunidos. De que estivéssemos reunidos. Estivéssemos. Aqui eu tenho um sujeito oculto. Seria nós. Tá? Aqui eu tenho um sujeito oculto. Mas essa oração inteira aqui é o objeto indireto do verbo gostar. Tudo bem? Verbo gostar. Ok? Percebam isso. Orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Vamos lá. Desempenham a função de um complemento nominal, também chamado de complemento nominal oracional. Vejamos. A população brasileira tem esperança de que um dia... Calma aí que essa frase aqui está errada, hein? De que um dia teremos. De que um dia teremos saúde e educação de qualidade. De que um dia... E eu ia escrever errado novamente. Deixa eu limpar para não ficar nada errado. Cortem aqui, corrijam. Teremos. De que um dia teremos saúde e educação de qualidade para todos. Então, percebam, tem esperança de algo, de que? Lembra que o complemento nominal ele é introduzido por uma preposição, tá? Por uma preposição. De que um dia teremos saúde e educação de qualidade para todos. Então, isso aqui completa o sentido da palavra esperança. Esperança. O professor estava orgulhoso de que seus alunos estejam falando seu idioma. Então, aqui completa o sentido do adjetivo orgulhoso. Orgulhoso. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, vamos lá. É a nossa oração principal. Isso aqui é a nossa oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nós temos aqui uma oração, e aqui nós temos outra oração. Dentro dessa oração, você pode fazer uma análise sintática e morfológica. Dentro dessa oração, você pode fazer uma análise sintática e morfológica. Tá? Eles estão falando o seu idioma. E os alunos estão falando o seu idioma. Então, o sujeito seria alunos falando o seu idioma. Aí você está completando, tudo bem? Vamos lá, dando sequência. Predicativa. Predicativa vai desempenhar uma função de predicativo do sujeito, também chamado de predicativo oracional. Vamos aqui. O importante é que
que você aprenda a língua portuguesa. O importante é isso, o importante é viver. Então, viver estava trazendo uma qualificação, uma caracterização de importante. Aqui é a mesma coisa, você está falando sobre o sujeito, ok? Sobre o sujeito. E eu sempre falo, para você identificar um predicativo, é muito importante você saber qual é o tipo de predicado. E aí tem aula aqui no canal também explicando isso. O interessante é que você se responsabilize por seus atos. Aqui nós temos a nossa oração subordinada substantiva predicativa, falando do sujeito interessante, ok? Interessante. Opa. A positiva, pulei alguma? Não. A positiva vai ter a função de um aposto. Um aposto. Lembra? O aposto ele resume, ele enumera, ele explica, ele restringe. Então, vai ter a mesma função. Vamos aqui. O aluno gosta disso, de que o professor facilitasse, gostaria disso, que o professor facilitasse a matéria. De que o professor facilitasse a matéria, está falando disso, ok? Está explicando isso aqui. Monteiro Lobato, que era um grande tradutor da sua época, escreveu livros infantis. E aqui, olha, aqui é um R só, que era um grande tradutor de sua época, escreveu livros infantis. Aqui estamos falando de Monteiro Lobato. Estamos explicando quem era Monteiro Lobato, tudo bem? Lembrando que se eu tirar a vírgula daqui e daqui, eu terei um aposto restritivo. Então, nós teríamos uma oração subordinada substantiva apositiva restritiva. Esse é o nome, tá? Restritiva. E se eu tenho com as vírgulas uma oração subordinada substantiva apositiva explicativa. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. É um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais pesado, porém, ele precisa do conhecimento prévio. Então, você precisa estudar antes os termos integrantes da oração, os termos essenciais da oração para saber os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Você precisa estudar as conjunções, principalmente a conjunção integrante, para saber como ela é introduzida, os tipos de aposto, os tipos de objeto direto e de objeto indireto. Tá? Entender qual é a formação, onde é colocado o predicativo do sujeito, é muito importante vocês entenderem isso também. Então, revisem esse conteúdo, revisem também os outros vídeos daqui do canal sobre esses temas para poder fazer uma associação de ideias, ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, cliquem aí no gostei, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!